Hello, bebê, muito bom dia, amigo rubro-negro, excelente dia, amiga rubro-negra. Chegando aqui nesse domingão para fazer um Fontoura News especial, falar um pouco das novidades, dos últimos debates e principalmente para tentar entender o que foi a declaração do Marcos Braz nesse sábado, onde o Marcos Braz diz, em entrevista ali no Ninho do Urubu, que o Vitor Pereira é o treinador do Flamengo e que foi contratado para a temporada, ou seja, que ele está trabalhando e que não tem risco nenhum mesmo se o Flamengo for vice-campeão. Mesmo que o Flamengo perca para o Fluminense, não há risco nenhum de demissão do Vitor Pereira. Ora, eu fiz questão, óbvio, na minha rede social de manifestar alguns nomes que o próprio Marcos Braz já tinha dito lá atrás, que eram treinadores contratados para toda a temporada, mas que a gente viu na prática, na verdade, foram treinadores que duraram até que as derrotas empurrassem esses treinadores para fora. A gente sabe como funciona o futebol, a gente sabe que o Vitor Pereira está balançado, até porque ontem mesmo saíram informações de que o Jorge Sampaoli tem conversado com amigos próximos, inclusive com o staff dele bastante, sobre vir para o Brasil treinar o Flamengo. É uma conversa que já tem acontecido há bastante tempo e que o Sampaoli já tem dito que ele está afim, que ele tem interesse em treinar o Flamengo. Obviamente os treinadores têm essa coisa ética de que sim, se um treinador está lá, eles não falam abertamente sobre o assunto, mas em bastidor é natural que haja negociação entre treinadores, mesmo com o treinador empregado. É normal, natural. Assim aconteceu, por exemplo, a contratação de todos os últimos treinadores do Flamengo. A grande maioria desses treinadores foram contratados enquanto o outro estava trabalhando. O último caso do Paulo Souza para o Dorival Júnior é um caso gritante, que a gente sabe que o Paulo Souza estava contratado, treinando, deixaram o Paulo Souza ir dar treino e etc., enquanto já estavam fechados com o Dorival Júnior. Isso é uma praxe, é tradicional, é comum do futebol, então não tem muito como fugir, nem para onde fugir. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que essa declaração do Marcos Braz é para ficar barato, mentirosa, né? Para ficar muito barato, é uma declaração apenas mentirosa. O Braz ainda falou sobre algumas outras coisas, ele falou muito sobre reforço, né? Reforço talvez seja um dos temas mais falados nesses últimos dias do Flamengo. A gente tem falado muito sobre reforço porque o Flamengo não entrega e é parte, talvez a maior culpa do Marcos Braz. Fora o não entender um planejamento desportivo e não pensar o futebol a longo prazo, o Braz tem também essa obrigação de ser o cara das contratações. E o Flamengo não conseguiu se reforçar. Então ele falou pontualmente sobre alguns nomes, né? O Fabrício Dias talvez seja o nome que ele descartou de vez e diz que nunca teve nem conversa, que é uma invenção da mídia. Falou que o Fabrício Dias nunca teve nem papo, que não é uma ideia, não é interesse. Óbvio, ia ser muito estranho contratar um jogador da qualidade do Fabrício Dias, novo, com revenda, barato. É óbvio que não ia ter tido conversa, é óbvio que isso era boato. O Flamengo só olha jogadores, enfim, com algumas características que a gente já bateu aqui várias vezes. Não consegue olhar para o mercado sul-americano, então era óbvio que o Fabrício Dias seria um boato, etc. Ele confirma a conversa sobre o Matheus Uribe, que sim, tem papo com o Matheus Uribe, mas faltou alguém ali na coletiva apertar e falar: Braz, mas vocês conversam muito com vários jogadores e não fecham ninguém. Faltou alguém fazer essa pergunta para ele. O Braz anda muito arredio, anda não, sempre foi, mas ultimamente as entrevistas dele são todas arredias, todas meio antipáticas, todas meio grosseiras, todas sempre se defendendo muito, sabe? E com defesas vazias, né? Com palavras ao vento, como diria Cássia Eller, né? São palavras soltas, Nando Reis. Então, não sei, não tenho muita confiança não, por isso, assim como o Vitor Pereira está seguro, de acordo com ele no cargo, essas contratações também, para mim, é tudo papo furado. Hoje em dia, entrevistar o Marcos Braz é certeza de respostas vazias e que não tem absolutamente nada a ver com a verdade. Mesmo jogadores que ele está fechando, ele diz que não tem contato, então não faz sentido. E por último, a última resposta que eu quero trazer aqui desse papo que teve com o Marcos Braz foi sobre os reforços e aí ele se autoelogia dizendo: mas eu trouxe o Ayrton Lucas, ninguém lembra que ele estava emprestado e tal. Pô, o Ayrton Lucas já estava resolvido, né, Braz? O Ayrton Lucas não era um problema mais, era só... Você só teve que cumprir o papel que estava no contrato, sabe, bicho? Não se vangloria não, a gente perdeu o Mundial por falta de reforço.
A gente perdeu o Mundial porque você quis trocar treinador, porque você não tem um plano desportivo, você quis trocar um treinador, trazer um treinador que pensa futebol 100% diferente do Dorival, tivemos que recomeçar o trabalho, o cara teve que tentar fazer alguma coisa ali de segurar alguma parte do esquema do DJ para tentar ganhar o Mundial porque estava em cima. Cara, você fez um planejamento todo ridículo e veio se defender dizendo que Ayrton Lucas já estava lá. Ah não, Marcos Braz, pede desculpa, fala errei, não conseguimos, tentamos, tá todo mundo muito caro, inventa uma desculpa melhor. Fala assim, ó, o Flamengo não tem esse dinheiro todo que vocês acham. Inventa uma desculpa melhor, velho. Inventa uma melhor, porque, pô, tu querer se vangloriar com o Gerson e Ayrton Lucas, que foi o que você disse, a gente trouxe o Ayrton Lucas e o Gerson. O Gerson se trouxe, Marcos Braz. Ninguém é idiota, a gente conhece o Marcão aqui, Iva. A gente conhece o Marcão, a gente conhece o Gerson. Eles não queriam ficar no Olympique de Lyon, eles não queriam ficar no Olympique de Marselha e vieram. Foi isso que aconteceu. Eles não queriam ficar e se trouxeram para o Flamengo. Então, não meta essa, seu Marcos Braz, porque a gente não é otário, beleza? Bom, deixa eu continuar aqui algumas outras coisas que eu trouxe pra gente. Passado essa entrevista, etc., o que trazer de bom desses últimos dias e que hoje, por exemplo, continua e continuaremos trabalhando até sábado, quando vamos enfrentar, até sexta, né? Sábado, enfrentaremos o Fluminense pela grande decisão, primeiro jogo. O que a gente pode tirar de bom do que a gente tem visto, tá? Ponto positivo. Vitor Pereira está trabalhando muito taticamente. O Vitor Pereira tem feito um trabalho exaustivo na parte tática. Obviamente a parte física está andando lado a lado. Você vê, por exemplo, o Gabigol está primeiro se recuperando fisicamente, primeiro fazendo o reequilíbrio muscular para depois poder vir ser o jogador que ele pode ser. A parte física está andando lado a lado, tem que ser focada, mas o Vitor Pereira tem conversado muito com os jogadores, tem desenhado no campo as posições de cada um, tem feito o trabalho tático um pouco mais avançado. Como ele falou lá no início, quando ele chega no Flamengo, o Vitor Pereira falou que ele tinha pouco tempo, então ele ia ter que usar atalhos, né? Você vai lembrar essa entrevista, ele fala, olha, para que eu consiga brigar pelos títulos que estão aí, a gente vai tentar usar alguns atalhos na preparação dessa equipe para enfrentar a Supercopa, o Mundial e a Recopa. Passado Supercopa, Recopa e Mundial, dá para ver que agora o trabalho dele começa a arrumar para um outro caminho, começa a arrumar para um caminho de tirar os atalhos e levar o tempo que o tempo tem. Essa frase é uma das frases filosóficas mais lindas do mundo. O tempo tem o tempo que o tempo tem. Quando a gente fala que tem que dar tempo, etc., o tempo tem o tempo que o tempo tem. É necessário dar o tempo que cada coisa precisa. Você não começa a correr antes de engatinhar, você não começa a correr antes de se levantar e dar pequenos passos. Então temos que ter essa consciência, tá, meus amigos e minhas amigas, de que todo trabalho é um grande processo. Todo trabalho leva tempo e agora parece que o professor Vitor Pereira vem fazendo esse trabalho com um pouco mais de tranquilidade. Nesses treinos de posicionamento mesmo, de desenho tático e movimentação de tabuleiro de xadrez, que é o que eu digo para vocês, esse é o papel do treinador. O treinador é o cara que pensa o jogo espacialmente. Ele olha para o tabuleiro, que é o campo, e ele fala como que eu vou posicionar minhas peças aqui e como que eu vou fazer com que essas peças se movimentem em cada momento do jogo. Isso é muito trabalhoso e depende muito da inteligência dos jogadores de olharem para o campo como esse tabuleiro de xadrez também, de entenderem os seus posicionamentos. Com o Jorge Jesus, o time entendia. Quando um jogador saía do espaço, o outro preenchia, fosse quem fosse. Se o lateral direito ocupasse o espaço do meio-campista, alguém ia subir e fazer a dele. Os espaços estavam sempre preenchidos e com isso as dinâmicas fluem com mais facilidade, né? As dinâmicas acontecem com menos necessidade de que você fique raciocinando na hora. Fica mais automático. Quanto mais tempo você tem de trabalho, mais automático fica, ok? E nesses treinos, para além da parte tática, tem um destaque. Já que o Marcos Braz não vai trazer reforços, temos um destaque que vem crescendo e que está enchendo o coração não só do Vitor Pereira, mas de toda a comissão. O Luiz Miguel, o Rui Quinta, estão todos encantados com ele, o BH27. O Bruno Henrique voltou, devagarzinho ele foi ganhando a condição física. Hoje ele tem condição física, já está nos treinos, está com mobilidade, está com velocidade, está com força e tem encantado todo mundo. Afinal de contas, esses caras, desde que eles chegaram ao Brasil, eles não viram o Bruno Henrique, né? Desde que eles chegaram ao Corinthians, o Bruno estava ali na boca da lesão, etc. Então eles não experimentaram quem é o BH27, viram por vídeos, viram por
recortes, por imagens, por alguns programas esportivos, por alguns pequenos momentos de futebol que eles devem ter assistido na Europa, mas de fato eles não conheceram BH27 e estão encantados com o Bruno Henrique. Estão vendo que a melhor contratação que o Flamengo podia fazer está no próprio departamento médico. Estava, né? Agora está de volta aos gramados. Vou te dizer, Bruno Henrique não está preparado para jogar a final, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se na primeira final as coisas desandarem, você pode ter certeza que o nome do Bruno Henrique está pronto ali para que ele jogue, tá? O Bruno tem condição de jogo, não tem ritmo de jogo, tá há muito tempo sem jogar futebol, né? Mas tem total condição física para entrar em campo a hora que o professor Vitor Pereira quiser, beleza? Beleza. A última coisa que eu tenho para trazer para vocês aqui é o André. André, atacante do Flamengo, era desejo do Avaí, o Avaí tentou contratar o André e o Flamengo disse não. Disse não porque o professor Vitor Pereira entende que o Flamengo precisa ter um atacante, um centroavante reserva, e na cabeça do Vitor Pereira, né, e faz todo sentido, o Mateusão teve algumas chances e não funcionou. O professor Vitor Pereira foi muito xingado por colocar o Mateusão aí em alguns jogos e em dar sequência para o Mateusão. Eu também fui um dos que reclamou bastante, mas faz sentido, o cara precisa de alguma forma criar a rotina dele com os jogadores que ele acredita. E óbvio, é muito mais fácil o lado torcedor pedir a cabeça do jogador, é muito mais tranquilo do que o próprio treinador, né? Do que o cara que trabalha ali todo dia, ele acha que ele consegue recuperar. Ele acha que ele consegue mudar o jogo trocando uma peça ou outra e tem que ter fé nesses jogadores. Então o Avaí tentou a contratação do André, mas o Flamengo disse não, porque o Vitor Pereira conta com o André, entendeu que o Mateusão não funcionou nas vezes que ele precisou. Provavelmente o André, caso seja necessário, vai ter mais chances a partir de agora, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui e compartilha para mais pessoas. Também curte o vídeo, isso ajuda bastante a produção do conteúdo. E aí você vai ajudando a gente a chegar a mais lugares. Valeu? Tamo junto, hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau. Uma vez Flamengo, uma vez